bem? Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa caneca linda de cactos que você pode presentear o seu amor no Dia dos Namorados ou qualquer pessoa em qualquer época, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa caneca. Eu mesma tô pensando em roubar pra mim, sabe? E eu fiz um cappuccino caseiro com marshmallows. Vai ser super romântico pra você tomar um cappuccino quentinho nesse Dia dos Namorados. E é isso, vamos lá então pro tutorial? E você vai precisar de cerâmica plástica, eu usei 3 pacotes de verde e uma de branco, um rolinho ou qualquer coisa, pode ser até uma garrafa, uma caneca de porcelana, um verniz, esse é a prova d'água, mas você pode usar até cola branca, algum objeto pontudo para te ajudar a fazer os detalhes e um óleo para te ajudar a alisar tudo, eu usei óleo de coco. E a lista de materiais detalhada vai estar na descrição do vídeo, tá? E eu comecei pela alça da caneca. Eu abri um pedacinho de massa e enrolei na alça, deixando uma borda pra cima, pra depois eu enrolar e fazer um altinho ali, sabe? Que vai ser a ponta de um dos cactos da alça. Depois peguei mais um pedacinho, enrolei na parte que faltava e depois coloquei uma bolinha em cima pra fazer a outra parte de cima do outro cacto. Não sei se vocês estão entendendo. E depois eu alisei com óleo de coco para deixar tudo bem lisinho e peguei o resto da massa e dividi por 3. Abri até chegar a uma espessura mais ou menos de 3 milímetros para depois eu colocar na lateral da caneca. Tente não deixar nenhuma bolha entre a massinha e a caneca e depois com a ajuda do estilete eu tirei todas as bordas e deixei a lateral retinha para depois eu encaixar a segunda parte. E eu fui abrindo a massinha de forma que ela ficasse o tamanho da altura da caneca. Depois é só encaixar sobrepondo um pouquinho e tirando o excesso com o estilete e depois alisando com o dedo você consegue fazer essa junção perfeita. E eu fui fazendo isso até fazer a volta completa. Achei bem mais fácil do que fazer tudo de uma vez, entendeu? E quando você estiver perto da alça, você pode sobrepor um pouquinho, tirar o excesso com o estilete e depois também lembrar de tirar o excesso que está sobrepondo com a outra parte que você já tinha colado e alisar com os dedos. E os pedacinhos perto da alça que faltaram cobrir, eu coloquei um pedacinho de massa com a mesma espessura, tirei o excesso, alisei com o dedo. E eu fiz isso também embaixo nesse espacinho da alça. E eu usei óleo para alisar, mas se você não estiver usando cerâmica plástica, é bom você pesquisar qual é o melhor líquido para você usar na hora de alisar a massinha. E eu usei um rolinho para alisar todas as laterais, mas isso não é muito necessário porque depois você vai encher de detalhes, sabe? Então não sei se precisava. Mas pelo menos as junções eu deixei bem perfeito usando um pincel com óleo de coco e adicionei um pouquinho mais de massa e fui alisando e fazendo os detalhes da alça para parecer mais com um cacto. Eu fui olhando uma foto para ver como é que era o cacto. E depois de alisar tudo, com um palito eu fiz 2 marcações, 2 linhas, e com a espátula eu fui empurrando a massinha para o centro dessas 2 linhas, para poder fazer uma ponta no meio, como se fosse um triângulo. E com os dedos em formato de pinça, eu fui apertando essas 2 laterais para formar a ponta no centro e alisando também tudo. E eu subi com esses triângulos, né, até a borda da caneca para parecer que é um cacto cortado. E você pode usar o seu dedo mesmo para empurrar a massinha das laterais para elas se encontrarem no centro, para você formar esse topo. Você nem precisa da espátula, que nem eu estou fazendo agora. Eu fiz a linha, empurrei para a massinha se encontrar no centro e depois com os dedos em formato de pinça eu fui apertando para ficar retinho. Mais ou menos assim que eu estou fazendo agora. De novo, empurrando a massinha para encontrar no centro, apertando o topo para formar um triângulo, né, uma ponta bem no centro e depois fui alisando. E perto da alça é a mesma coisa, só que dentro você não vai conseguir alcançar com o dedo. Então você usa uma espátula ou um palito para fazer essa ranhura embaixo da alça, né? Eu só fiz uma linha e fui afundando as laterais. E eu também fiz essas ranhuras na alça. Para isso eu comecei marcando na parte de cima, no topo, aonde ia ficar o começo de cada linha. Depois eu desci com as linhas por toda a alça. Depois fui afundando com a ajuda de um palitinho e apertando com os dedos, né, para fazer o triângulo no centro. Para fazer essa ponta, né, no centro das 2 linhas que você marcou. Mas só de fazer a ranhura, afundar mesmo com o palito, já vai ficar bem legal. Onde eu alcancei com o dedo, eu fui apertando, né, com os dedos para formar essa ponta no centro. Onde eu não alcancei, eu fui com o palitinho mesmo, como por exemplo na parte de dentro. Eu só marquei com a espátula mesmo essas ranhuras. Igual também nessa parte pequena da alça, eu fui afundando cada linha dessa usando uma espátula. Não precisa ficar perfeito, é só dar esse efeito mesmo, mas você tem que lembrar de na parte de cima de cada cacto desse
fazer tipo essa estrela, né, um sol, que é assim que é o cacto na parte de cima. As ranhuras se encontram no centro. E é só isso, é só fazer as ranhuras e depois tirar o excesso da massinha tanto embaixo quanto em cima e limpar a parte de dentro. Para fazer os espinhos, eu usei uma massinha branca e fui colocando bolinhas em todos esses topos. E só coloque nessas pontas mais altas, tá? E eu fui colocando pontinho branco e depois apertando um pouquinho com o dedo para não soltar. E é assim que ficou. E se sua massinha for igual a minha, você tem que colocar no forno para ela endurecer e siga as instruções da embalagem para saber a temperatura e o tempo. Eu coloquei no forno frio ainda, liguei 20 minutos e depois que acabou esses 20 minutos, eu deixei lá por mais um tempão até esfriar. A porcelana não pode sofrer um choque térmico, por isso eu fiz isso. Depois de umas 2 horas esfriando dentro do forno, eu tirei e passei um verniz para proteger e deixar tudo no lugar, e esse meu ainda é prova d'água depois que seca. E deixa secar por 24 horas. E se quiser fazer um cappuccino para deixar o presente mais especial, eu usei esses ingredientes, e eu vou deixar a receita na descrição desse vídeo. Eu usei café solúvel, açúcar, leite em pó, chocolate em pó, bicarbonato e um pouquinho de canela. Depois eu misturei tudo e coloquei dentro de um saquinho plástico que antes eu escrevi as instruções, que seria misturar 1 copo de água ou leite a cada 1 ou 2 colheres de cappuccino. E coloquei também muitos mini marshmallows para ficar bem gostoso e fiz umas flores vermelhas para colocar na amarração do saquinho para parecer que é a flor do cacto. Eu fiz furinhos nas florzinhas para encaixar na cordinha junto com a etiqueta, com uma mensagenzinha fofa e escrito de quem é o presente também, né? E pra quem. Depois eu só amarrei com um aramezinho e coloquei dentro da caneca e está pronto! E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E se gostaram, deixa o gostei pra mim, se inscreva no meu canal, compartilhe, que isso me ajuda muito. E outra coisa, se você não achar essa massinha que eu usei, né, que vai no forno, você pode usar biscuit, argila, o que você encontrar, tá bom? Só que tem umas massinhas que são resistentes à água, outras não. E mais uma coisa, se fizer, poste lá no Instagram com a hashtag DIY Isabelle Verona, que eu quero ver sua caneca. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!